Olá, bem-vindo ao nosso canal, meu nome é James. Hoje vamos falar sobre Papo de Craque com James. Corinthians e Peñarol, vitória do Timão contra a equipe do Peñarol e Corinthians ainda está com aproveitamento de 100% da equipe do Diniz. Vamos falar de escalação primeiramente? A equipe do Fernando Diniz entrou com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, André, Ranielli, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Linger e Yuri Alberto. A equipe do Peñarol entrou com Aguirre, Lachaut, Lemos, Alves, Gonzalez, Remedi, Jesus Trinidade, Pierres, Togni, Arezzo e Fernandes. Bom, podemos dizer que foi um jogo em que o Corinthians teve, talvez, na sua exibição, um dos melhores jogos da temporada, né? Você pode falar, bom, o jogo contra o Flamengo, das poucos jogos do Corinthians, do Dorival, que teve um desempenho muito boa, por exemplo, contra o Flamengo, realmente o resultado foi muito boa, mas em termos de exibição, de dominar totalmente o adversário, teve um jogo contra o Palmeiras que foi um campeonato paulista que acabou perdendo em casa, mas que também jogou bem, né? E nesse exato momento você pode dizer que foi o melhor jogo da equipe do Fernando Diniz na temporada, né? Pode dizer sim que é o melhor desempenho do equipe do Fernando Diniz. Corinthians inicia a jogada pelos lados, né? E já desde a época do Ramon Dias, principalmente do Dorival, né? A grande questão de bola parada. O Rodrigo Garro, que é um grande batedor, né? E Gustavo Henrique, que é um grande cabeceador. Corinthians, vários momentos, quando tem uma equipe que sofre dificuldade, né? A gente fala muito, eu falei muitas vezes no jogo passado, inclusive, de que o Corinthians, vários momentos, com o Dorival, temporada passada, tirando as Copas, no Campeonato Brasileiro, ou em próprio Copas, né? Tinha dificuldade de criação, ele acha uma arma secreta na cabeça do Gustavo Henrique. E Rodrigo Garro, a 10 minutos, ele consegue achar de bandeja para o Gustavo Henrique fazer 1-0. Ele tem gol que muitos atacantes do Corinthians, por exemplo, em cima do Pedro Raul, por exemplo, né? Acho que não fez nenhum gol ainda desde sua volta ao Corinthians, né? E o Gustavo Henrique de cabeça desnivela de novo 1-0 para a equipe do Corinthians. Corinthians, tendo um jogo 1-0, ele começa ainda a encontrar a bola com Breno Bidon muito puxando a marcação para o meio, Gustavo Henrique muitos momentos fazendo lançamento longo, e o Corinthians teve chance sim de Breno Bidon finalizar da fora da área aos 13 minutos. O goleiro vai muito bem, o Aguirre fazendo uma defesaça muito boa, né? O Bidon pisando muito na área, fazendo a função de meia em algum momento, trocando posição com Garro. O Corinthians também teve outra chance com o Mateuzinho chutando para fora. Posso dizer que a equipe alvinegra teve só 2-0 na vantagem de primeiro tempo. O resultado final 2-0, isso é um placar mentirosa pelo que foi feito no primeiro tempo, né? Linger rouba a bola, ele dá para o Yuri Alberto devolve para o Linger, que faz o seu primeiro gol com a camisa corintiana, né? Muito boa roubada de bola do Linger, muito boa passe de tabela entre Yuri Alberto e Linger, fazendo 2-0 já. Então, o Linger, ele faz essa posição de ponta esquerda, ele vários momentos atua como segundo atacante, ele procura muitos companheiros fazendo lançamentos longos, tentando roubar a bola do adversário, tentando se associar com Garro, com Bidon, e ao mesmo tempo fazendo função de ponta, né? Ele foi muito bem participativo. Claro que estamos falando contra o Peñarol, que está 4 jogos sem vencer, que não é mais aquele Peñarol historicamente que a gente conhece, mas mesmo assim é um Peñarol, digamos assim, um Peñarol ainda muito difícil, né? Digamos assim,
a gente sabe que o Corinthians tem dificuldades nessa competição na Libertadores, querendo ou não, mesmo sendo contra adversários fracos. A gente viu recentemente contra o Barcelona, por exemplo, que é um adversário fraco, que o Corinthians foi eliminado. A gente viu, por exemplo, ano passado, contra o Universitário, né? Um jogo anterior ao Barcelona, o Corinthians teve dificuldades. Então, nesse caso, no momento, a gente fala sobre esse exato momento. O Corinthians, desde a época do Ramon, ele joga com 3 homens no meio campo, né? E Dorival seguiu esse caminho. E quando a gente percebeu que o Dorival ele tira André, né? Ele tirou o André e ele coloca o Caio César, ele joga, tira um homem do meio campo, colocando Dlingar, em certo momento, Garro, Bidon e, ao mesmo tempo, Caio César, colocando 4 jogadores ofensivas, digamos assim. Mesmo ganhando 2-0, o Diniz dá recado de que quer mais, né? Então, foi esse recado que o Diniz deu em certo momento para a equipe do Corinthians. O Corinthians teve chance de fazer 3-0 ainda no primeiro tempo, né? Alguma jogada de bola parada, que não é uma coisa nova do Diniz, é uma coisa que começa com o Ramon, mas principalmente com o Dorival, né? E Diniz, ele dá a impressão de que parece que ele trabalha onde gosta. Você sabe que você está em uma faculdade, um ambiente que você gosta, um lugar que você gosta, ou você trabalha em um lugar que você gosta. Essa impressão na parada técnica, quando o Diniz ele diz e passa essa energia positiva aos jogadores, vocês não estão fazendo o que eu pedi para vocês no vestiário. Que recado ele dá? Ele dá recado de que pediu para os jogadores pressionar mais no segundo tempo. No segundo tempo, o jogo abornou. Tá 2-0, Peñarol não deu indício nenhum do perigo para o gol do Hugo Souza. A impressão é que fica que os jogadores se acomodou. É que devemos entender que a condição física, estamos ganhando 2-0 em casa. Temos jogo contra a Mirassol daqui a 2-3 dias. Temos que viajar lá. O Diniz entendeu que, né, temos jogo 3 jogos cada 2-3 dias. Então, é normal os jogadores sentirem essa condição física de uma absurda desse calendário. Outro ponto positivo, a gente tem que falar do Matheus Bidu. Matheus Bidu, desde a chegada dele, principalmente iniciando com o Ramon, depois principalmente com o Dorival, ele, desde a temporada passada, ele mostra ser um jogador diferente. Um lateral, normalmente, o que você pode dizer? É um jogador de força física que apoia na defesa, no ataque. O Matheus Bidu é um jogador técnico. Ele dá muita opção de saída de bola, ele dá muitas opções de jogar vários momentos, principalmente com o Diniz como meio campo. Você pode ver no segundo tempo, ele atua a função no meio campo, ele apoia muito na criação da equipe ofensiva do Corinthians e ele ajuda bastante na saída de bola da equipe do Corinthians. Essa impressão que Matheus Bidu trouxe à equipe do Corinthians em vários momentos, ele fazendo jogo associativo, não sendo um lateral que tem essa pressa de pegar a bola e correr na linha do fundo com velocidade, como faz o Mateuzinho, né? O Mateuzinho é um jogador que aposta muito mais na velocidade, muitas vezes buscando cruzamento na área. Bidu, ele traz essa saída de bola, jogo associativa, de ter mais opções de passe, de tabela, e em vários momentos temos que entender também que o Diniz deu recado. Outro jogador que temos que destacar, Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, ele volta a jogar o que a gente conhece dele, que é participar do jogo, que é buscar muitas vezes os companheiros, que é achar passes entre linhas, que é chutar bola na fora da área, que ele bate muito bem. Ele, de novo, o Diniz fez isso com o Ganso e ele está fazendo isso com o Rodrigo Garro. A gente sabe, se o Rodrigo Garro ele for bem, acrescenta bastante nessa equipe do Corinthians,
né? E foi isso que acontece. E o Diniz dá recado. O principal mérito do Diniz na sua chegada é o Rodrigo Garro ser participativo, e eu vejo o Rodrigo Garro mais confiante, né? Muitas vezes na temporada passada ele entra muito apático, né? Não consegue ser o Rodrigo Garro que a gente conheceu em algum momento, que ele foi em 2024, quando ele chegou no Corinthians. Essa é a impressão que tem. E outro jogador é o Ranieri. Ele, além de jogar bem como lateral direito contra Vasco, ele se destaca muito bem jogando, marcando, dando segurança, dando boa opção de saída de bola. Então, esse é um ponto da equipe do Diniz, né? Que temos a destacar em comparação, obviamente, que o Dorival. Você fala, bom, o Dorival foi campeão da Copa do Brasil com o Corinthians e foi campeão da Supercopa com o Corinthians, certo? Só que você tem um ponto positivo do Dorival, que ganhou o título, mas ponto negativo, que passa a impressão de que, pô, tudo que o Diniz faz é bom porque o antecessor, nos últimos jogos, principalmente, tem sido muito mal. Por quê? Quando você é um treinador que treina o Corinthians, principalmente o estádio Neoquímica Arena, e você tem uma das piores campanhas, né, jogando em casa, é porque as coisas estão muito ruins, né, para você ter uma das piores campanhas jogando em casa, tendo treinadores do nível do Mancini, tendo treinador dos níveis do Antônio Oliveira, tendo treinador dos níveis Cristóvão Borges. A gente sabe que o Dorival é muito melhor que todos eles, e não é por acaso que ganhou o título com o Corinthians, né? E a impressão também, diferença entre Diniz e o Dorival, é que Dorival pedia reforços, esses jogadores não dá, eu preciso de mais jogadores, se não dá eu posso ir embora, eu sei para onde eu vou, eu sei o caminho de ir para casa. Diniz não, Diniz dá confiança para os jogadores, ele acredita nesses jogadores, não sai pedindo reforço, ele acredita no convicção, ele em vários momentos, em várias equipes, quando ele chega, ele dá uma moral para a equipe. O problema é sequência, prazo de validade. Muita gente falando, eu ouço muita gente falando que, bom, o Diniz é um Coca-Cola. Todo mundo é, né? Para falar a verdade, eu não tenho bola de cristal, você não tem, acredito que ninguém tenha. Quando uma equipe joga o que você joga, por exemplo, o Flamengo do Felipe Luiz, você tem uma forma de jogar, os adversários te estudam, te analisa, sabe como você joga e como você pode reinventar com isso. Como o Palmeiras do Abel, em algum momento, ano passado, quando passou por começo, depois encaixou o time, depois o time desandou e coloca a dupla Flaco e Vitor Roque, ele encaixa o time de volta. Tirando o Abel Ferreira, a maioria tem prazo de validade, né?